Muito bem, faremos da lição número 5, a parte de quinta-feira, falando sobre o juízo divino. Quando as pragas começaram a cair no Egito, nós podemos ver a intercessão de Moisés pelo povo. Moisés, mesmo com o povo assim egípcio, considerando que o faraó era um deus e que eles também adoravam os mesmos deuses do faraó, a hora que as pragas começaram a cair, o povo começou a sofrer. Aí o faraó dizia: Moisés, pede ao seu Deus que suspenda essa morte, essa mortandade, essa praga. Moisés então ia, clamava a Deus e Deus suspendia. O faraó disse: se acontecer isso, eu deixo o povo ir embora. Na hora que tudo estava bem, o faraó dizia para Moisés: Moisés, eu mudei de ideia, tá? Não vou libertar ninguém. Nova praga vinha por 9 vezes. O faraó zombou de Moisés, de Arão, e escarneceu de Deus. E o apóstolo Paulo fala: de Deus não se escarnece. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher, vai ceifar. Por isso a 10ª praga era um juízo divino. Um juízo contra os deuses do Egito e contra as famílias que adoravam esses deuses. Conta-se que um advogado procurou um senhor rico, dono de uma fazenda, porque o advogado percebeu que aquele fazendeiro tinha muitos débitos assim, de impostos e que estavam assim na dívida ativa e que ele poderia perder a fazenda dele. O fazendeiro disse: não, eu não preciso do seu serviço. Para quê? A prefeitura nunca vai me cobrar isso. Depois de uns 5 anos, o fazendeiro foi até o escritório do advogado e disse: o senhor poderia me representar agora? Parece que a prefeitura está assim executando a dívida antiga. Aquele advogado disse: senhor, eu sinto muito, não posso defender o senhor, porque agora eu fui nomeado juiz dessa cidade. Então eu vou julgar o seu caso. Antes eu podia ser o seu defensor, agora eu serei o seu juiz. Hoje Jesus é o nosso defensor, mas um dia ele será o nosso juiz. Moisés, ele se tornou o defensor até do povo egípcio, mas chegou o momento em que o faraó disse para Moisés: você cuide que eu nunca mais veja o seu rosto, porque se eu ver o seu rosto de novo, Moisés, você será um homem morto. Diz que Moisés saiu furioso da presença de faraó, ardendo em ira, porque ele não conseguia entender como é que um homem conseguia ser tão teimoso, a ponto de trazer assim um desespero para a nação inteira dele. E quando a 10ª praga, ela começou a aparecer, ou seja, a ser executada, houve um clamor no Egito. Moisés ficou penalizado com a situação. A pergunta número 6 diz o seguinte: a 10ª praga foi sobre a morte dos primogênitos. Por que os primogênitos? Êxodo capítulo 12, verso 29 em diante, diz: aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no cárcere. E todos os primogênitos dos animais morreram também. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia nenhuma casa em que não houvesse um morto. Hebreus 11, verso 28, o apóstolo Paulo escreveu: pela fé, Moisés celebrou a Páscoa com o povo e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse naquela noite. Então foi o sangue do Cordeiro que libertou, que livrou os primogênitos dos judeus, dos hebreus, para que não morressem. Então a pergunta é: na 10ª praga, os primogênitos morreram. Por que os primogênitos? Resposta: na morte dos primogênitos estava evidenciado o juízo divino contra o Egito, ao impedir a libertação dos hebreus, mesmo depois de todas as 9 pragas terem caído. Mostrava o julgamento divino contra todos os que rejeitaram a graça oferecida e adoravam os ídolos. As famílias adoravam os ídolos, apoiavam as medidas punitivas do faraó contra o povo de Deus e se beneficiavam da mão de obra barata. O povo do Egito era tranquilo, porque os hebreus trabalhavam por eles. As pragas que caíram no Egito serviram para desmoralizar todos os deuses falsos que não puderam fazer nada. Com certeza eles clamaram para os deuses, mas não havia nenhum modo assim de livrar daquela praga. Ísis, a deusa da medicina, foi desmoralizada, nada pôde fazer. Eget, a deusa assim da fertilidade, e outros deuses da fertilidade também não puderam deter o anjo da morte.
eram inúteis, eram apenas ídolos, fabricados pelo ser humano e adorado e venerado pelos sacerdotes egípcios. Moisés, quando nasceu, sofreu uma perseguição. O faraó decretou a morte de todos os meninos. Se não fosse as duas parteiras hebreias, Sifrá e Puá, Moisés teria sido morto. Então, eles semearam um desespero entre o povo hebreu com a morte dos filhos meninos. Agora era a hora do Egito sofrer a mesma punição, perdendo os seus filhos primogênitos. Houve um clamor no Egito. Como Deus disse, Moisés manda o povo comer a Páscoa com roupa de viagem, com o cajado na mão, porque eles vão ter que sair apressados, porque os egípcios vão expulsar vocês da terra deles. Um pastor foi objeto durante muito tempo da zombaria de um homem que ia na igreja com a esposa. Ele não gostava do pastor, ele não era crente, não era assim da igreja, mas ele zombava do pastor. Quer dizer, você estava sempre tirando assim um sarro do pastor. Estava sempre contando uma piadinha, porque você é careca, você é barrigudo, você é isso. Estava sempre fazendo uma gozação. Até que o pastor anunciou que iria para outro distrito. Pois ele fez questão de ir lá. Disse, pastor, você não sabe como eu estou triste pela sua partida. Olha, eu vou dizer para o senhor, eu não tenho nem lenço suficiente para chorar pela sua despedida. O pastor ia fazer um sermão de despedida. O homem disse, vou trazer até um lençol. Faz questão de sentar no primeiro banco com um lençol na mão, só para gozar de você, pastor. Vou tentar enxugar minhas lágrimas. Eu estou muito feliz pela sua partida. Vai com Deus e não volta nunca mais. E zombou do servo do Senhor. Pois no dia da despedida do pastor, no sermão, um domingo, ali pela manhã, o pastor fez um culto, fez um café da manhã com todo mundo, da igreja. Depois ele, quando foi fazer o culto, chegou a notícia. O pastor estranhou, o zombador não estava lá no primeiro banco. Onde que aconteceu? Aí vieram dizer para o pastor, o homem que zombava o senhor, o lençol que ele disse que ia trazer para enxugar as lágrimas, está cobrindo o corpo dele. Teve um mal súbito e acabou de morrer na casa dele. As pessoas ficaram impressionadas. De Deus e dos seus servos não se zomba. Faraó quis zombar de Deus, quis zombar do servo do Senhor, de Moisés e Arão. Tripudiou dos dois, ameaçou-os de morte. E no final, ele perdeu muito com essa atitude assim, teimosa, obstinada. Cada teimosia de Faraó foi assim um momento do Espírito Santo se retirando da terra do Egito, para que eles sofressem as consequências. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 724, está escrito assim: quando Deus mandou Moisés a Faraó, esse homem, Faraó, teve esclarecimento, mas resistiu, e a cada resistência ele produziu uma teimosia maior. A teimosia de Faraó o levou a não aceitar a luz que brilhava e levou-o a escarnecer de Deus e colher as consequências dessa atitude. Nunca podemos zombar de Deus. Nunca devemos duvidar e escarnecer de sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos dê temor, que possamos ensinar aos outros que tem que ter temor. Um senador americano estava na mesa do presidente americano quando o presidente contou uma piada sobre Jesus. O senador, que era um senador assim cristão, disse, presidente, posso lhe pedir um favor? Eu vou pedir ao Senhor que nunca mais conte uma piada sobre Deus ou sobre Jesus. Ele é o meu Deus. Eu conversei com ele esta manhã. Eu tenho orado pelo Senhor e por essa nação. Então eu não admito que o meu Deus seja motivo de piada. O presidente percebeu a gafe e disse, me perdoe. Eu nunca mais farei isso. Me perdoe. E a partir daquele momento, Deus passou a ser respeitado no Congresso americano. Que o Senhor nos abençoe. Possamos temer ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Faraó aprendeu isso de forma muito dura. Deus nos abençoe. Fique com Deus.